Já vai começar, já vai. Já vai começar, já vai. Já vai começar, isso é ADM. Já vai começar, isso é ADM. Isso é. Fala, meus queridos que escutam o nosso podcast, tudo bem com vocês? Já estamos em junho, hein? Eita, que demorou! Às vezes tenho até medo de olhar no calendário e ser dia 24 de janeiro ainda. Mas o tempo tá passando mesmo, então chega mais e aumenta o volume. Tá começando o 9º episódio do podcast Isso é ADM. E pra variar, quem tá comigo é ele, Matheus Clemente. Vamos que vamos, Rodrigão, falar comigo, papito. Como estão as coisas por aí, cara? Confesso que 94 de janeiro me deu calafrio aqui, mano. Brinca com isso não, sai pra lá. No mais, espero que esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, já sabe. Vai ficar tudo bem agora. Vamos começar e sobe o som. É sempre bom lembrar toda vez que começamos por aqui. Toda vez eu falo e repito. Ainda estamos de quarentena, né? E por isso o podcast segue sendo feito. Eu na minha casa e o Matheus na dele. Continuamos na torcida para que essa pandemia mundial se acabe e possamos trazer boas notícias sobre esse assunto por aqui também. É verdade, Rodrigo. Todo episódio a gente vem batendo na mesma tecla e falando isso. Aqui também é todo mundo junto, mas separado. E assim que tem que ser. E olha só, hein? Presta atenção. O assunto da semana passada rendeu tanto que a gente vai de soft skills novamente. Acho que teve uma galera na resenha zoando o outro porque não era organizado, é a zorra toda. Só que dessa vez, vamos na pegada da liderança. Massa demais. Liderança é um assunto brabo também. Galera se amarra, né? E já tem gente batendo aqui na porta para fazer pergunta. Os estudantes estão a 1000. A pergunta é do Alcides Caetano, aluno do 5º período do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia no Sudeste de Minas Gerais. Manda aí. A minha pergunta é a seguinte: o papel dos líderes tem sido muito questionado em nosso país. Como deveria ser a correta conduta dos líderes em tempos de pandemia? Esta minha pergunta inclui todos os entes federados. Quem vai responder essa pergunta aí do Alcides é um dos nossos convidados de hoje, é o Valdir da Costa Pereira, administrador, mestre em gestão, vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul, coordenador e professor do curso de administração na Unigran Dourados. Eita, que o currículo dele é até extenso, hein? Olá, Alcides. Muito obrigado pela sua pergunta. Olha só, esta é uma pergunta bastante importante e que requer algumas reflexões, né? Quando você questiona o papel dos líderes e a sua correta conduta, né, frente a essa questão da pandemia. Mas de uma maneira generalista, eu preciso te dizer que os líderes, eles precisam de uma maneira global e generalista, entender que o seu comportamento, a sua postura, as suas atitudes, elas são observadas e elas são criteriosamente, por uns mais, por outros menos, seguidas. Agora, o que eu preciso também deixar claro para você é que um líder, acima de tudo, ele é uma pessoa, um ser humano dotado de sentimentos, valores e necessidades. Isso requer de nós o seguinte pensamento, de que o líder, em algum momento da sua trajetória, ele poderá errar, ele poderá também demonstrar alguns picos de fragilidade, ele poderá, em algum momento, não ser aquela referência que, de repente, ele deveria ser. Com isso, eu chego à conclusão de que o líder, ele consegue voltar, né, ao seu raciocínio, à sua missão, à sua razão, a partir também dos seus erros, porque o líder não é o indivíduo, a pessoa perfeita, que nunca erra, que nunca está à mercê daquilo que ele faz. Eu também queria tirar uma dúvida. Como é que se faz para identificar um líder? Quais são essas características? Vivemos em um ambiente altamente competitivo na nossa sociedade.
seja ela entre empresas, organizações de todos os portes, de todos os nichos de mercado. A liderança é uma característica necessária para todos aqueles que pretendem se destacar no mercado de trabalho. Como é que nós podemos identificar um líder? Primeiro, analisando o seu perfil, a sua atuação, a maneira como ele se relaciona com as pessoas, em alguns momentos com os seus subordinados, e que ele apresenta neste momento de interação, de envolvimento, em que ele está realmente à frente ou até mesmo ao lado, né, dos seus companheiros na realização de uma tarefa, de um trabalho. Como é que nós percebemos a presença desse líder? Primeiro, pela sua maneira de atuar, pela sua maneira de lidar com os desafios, com os problemas, com a maneira como ele enfrenta esses desafios. E aí nós temos algumas características eminentes. A primeira delas, que é essa empatia pelo outro, é a sua capacidade de ver no outro um potencial, aguçar esta vontade do relacionamento, do aprender, né, de buscar a eficiência e a eficácia, é estar atento a tudo e a todos ao seu entorno e não ter medo de arriscar, de atuar, de ser um profissional de excelência. A liderança ela é vista a olho nu porque quem possui essas características deixa eminentemente que isso transpareça. Ele não precisa se esforçar para que os outros percebam esse grau de liderança. É nítido. Nele, na sua atuação, no seu temperamento, na sua empatia, esse grau de envolvimento. Agora, com essas dicas, se não conseguir identificar um líder, desiste, Rodrigo, na moral. Pior, né? Aí pode largar a mão de ir procurar outra coisa da vida. Matheus, chama aí o nosso próximo entrevistado. Claro, quem vai participar aqui agora com a gente é o administrador Nelson Luiz dos Santos Tomassini, pós-graduado em Planejamento e Administração de Recursos Humanos, mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Atualmente é analista superior 2 na ocupação de administrador da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero. Outro com currículo de peso, não é? Para começar, eu gostaria de saber como um líder pode motivar uma equipe. A gente pode fazendo análise, entendendo a comunicação interna da empresa e tendo o papel de disseminar tais informações para a equipe. Quando a gente tem a capacidade de apresentar os objetivos da organização, a sua missão, visão, valores, né, e os seus objetivos. Quando a gente também consegue mostrar a importância do trabalho de cada colaborador para o alcance do objetivo da organização. Quando a gente cria uma atmosfera de trabalho buscando um bom relacionamento, sentido do grupo, companheirismo, ser sempre um exemplo a ser seguido, influenciando comportamentos, quando você consegue estabelecer um elo de confiança com os liderados, saber cobrar os resultados, deve também mitigar os conflitos sob a questão aqui de alguns momentos onde os conflitos são necessários, a gente tem que deixar que isso aconteça. Quando você sabe também estabelecer desafios para tirar os liderados da zona de conforto, sabe valorizar os membros do time, lidera com respeito, com urbanidade, educação e humanidade, acima de tudo, percebe e consegue também investir em novos conhecimentos e novos saberes dos funcionários, quando também incentiva e reconhece os bons resultados. Aqui são algumas características e atributos de um líder quando tem essas competências no sentido de incentivar e motivar funcionários. É uma habilidade que todos devem buscar, porque isso pode fazer a diferença nos dias de hoje. Gostei da resposta. Consegui até visualizar alguns líderes. Queria saber também como é que um estudante pode desenvolver essa liderança. Então a gente recomenda aqui você identificar suas competências essenciais, desenvolva tais comportamentos e habilidades que ainda não tem domínio, para você se tornar um líder que as empresas necessitam. Desenvolva a empatia, que já foi comentado aqui, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso fará com que você aprenda a olhar o trabalho sob uma ótica diferenciada.
aplique treinamentos, participe de treinamentos. Existem vários programas de consultorias, treinamentos específicos e profissionais gabaritados que atuam na formação de novos líderes, né? Considere esse investimento para que você possa alcançar esse nível de formação desejado, né? Para você se tornar um líder gestor. Vá em busca dos melhores instrutores. Importante estabelecer alianças com profissionais experientes, mentores, coach, que possam ajudar nesse processo de transformação. Assuma a posição como colaborador, sentindo o peso de tomar decisões e agindo assim, você ficará mais preparado para assumir cada vez mais o protagonismo. Estimule a autogestão, assuma a autogestão. O protagonismo da sua vida, da sua carreira. Você é o responsável pelo sucesso ou fracasso na sua vida pessoal, profissional, em qualquer área da sua vida. Tem um processo eficiente de auto-feedback. É o momento que você analisa o que foi bem feito de forma correta, concreta, e a melhor hora de apontar os erros e acertos e tirar também o melhor de cada experiência. E quando você superar as expectativas, não deixe de comemorar, de celebrar as vitórias, divulgando também o bom trabalho. E por último, desenvolva as habilidades de liderança. Leia livros, artigos, participe de palestras, seminários, workshops. Fique sempre aberto para aprender sempre, pois o processo de aprendizagem é vitalício. Então espero que isso possa contribuir com a sua carreira, com a sua formação de líder. E saiba que a liderança pode fazer a diferença de um bairro, de uma cidade, de uma nação. Então, seja líder. Valeu demais pela participação, galera. Foi muito bom receber vocês aqui. Muito obrigado. E você aí em casa, hein? Você mesma que tá ouvindo esse podcast. Tá gostando do que tá ouvindo? Conta pra gente. Esse foi mais um Isso é ADM. Isso é ADM, galera. A gente vai ficando por aqui, mas já anota na agenda, hein? Toda quarta-feira estamos de volta com conteúdo novo feito por vocês e para vocês, estudantes. É só mandar as dúvidas que todas serão respondidas. Esse foi mais um podcast da Rádio ADM, feito para você, estudante. Esse material é produzido por Francinalva Ferreira com a supervisão de Renata Costa, colaboradoras da Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração para você, estudante. Até a próxima, pessoas. E fiquem em casa, hein? Fui!